Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós temos um tema abençoadíssimo. Esse tema não temos, né? É, não temos. Prepare-se aí, você Para que está... aí, segura aí. Amém. Chama falha moral. A disciplina evita problemas. Hein? Né? Vem falar que você não vai lembrar do pastor Rogerinho nesse. Palavra problemas. Lembra matemática, mas não tem nada a ver, não. Mas de todo jeito tem a ver com disciplina, né? Era a disciplina que você dava no colégio, Sim. né? Então tá bom. Nós temos Provérbios 5, 18 a 23, que fala assim, que é muito claro pra gente, né? Um livro tremendo, fala assim: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória, né, do Você tá Altíssimo. lendo Daniel. Eu estou lendo Daniel, porque separei. É Provérbios, oh my Deus. Acontece, Provérbios acontece. 18, isso acontece. Graças a Deus, Daniel não teve problemas nessa área, né? Com Ele foi certeza, um isso homem mesmo. que foi citado, inclusive, na palavra de Deus como um ilustre. E eu acho linda a referência quando Deus fala, ainda que Daniel, Sim, não é? com certeza, Deus, então, leva em profunda. consideração a vida de Daniel fora desse contexto. Já que nós estamos falando de falha moral, hoje eu tive uma falha aqui, erro Falha bíblico, né, bíblica. que não tem nada a ver com falha moral. Então nós vamos lá, Provérbios 5, 18, né, nós temos aqui o capítulo 5, nós vamos agora pegar o 18 aqui e vamos chegar agora sim, 18. 5, 18, tá certinho aqui, ó. Agora sim. Fala assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-se os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor sê atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? Por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Olha bem, guarda isso aí que é muito importante. E ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Não é? Nós temos aqui quantas pessoas arruinaram a própria vida e estragaram a vida de outras pessoas por causa da imoralidade. O caráter tornou-se uma questão importante nos dias de hoje, precisamente por conta do grande número de líderes envolvidos com o mundo político, empresarial e religioso que caíram moralmente. Sem dúvida, a guerra espiritual desempenhou um papel importante na vida de dezenas de milhares que falharam. Eles caíram em parte porque o inimigo tem feito deles alvos de seus ataques. Precisamos lembrar que influenciamos pessoas. Assim, um líder nunca cai sozinho. Também percebemos que o processo de substituição de líderes que caem é lento e difícil. Então, como poderemos nos precaver para não cair? Devemos cuidar para não dar mais ênfase aos dons de uma pessoa do que ao seu caráter. Devemos ter o equilíbrio entre os dons depositados e o caráter consolidado, nos orientando em 3 pontos. Então, nós vamos trabalhar esses 3 pontos aqui e trabalhar em questão da falha moral, né? O próprio livro de Provérbios nos coloca isso aqui e a questão das pessoas arruinarem a sua vida, porque muitas vezes não analisam, não param para pensar o estrago que elas vão fazer daí para frente, aonde entra esse problema de caráter, de personalidade
Então, isso hoje eu passo aqui para você que é muito interessante. Então, você presta bem atenção aí, porque talvez você está caindo numa cilada aí e não está sabendo, não é? Então, nós vamos te dar um alerta hoje, em nome de Jesus. Amém? Olha só, nós estamos já com o nosso telefone aí, o WhatsApp disponível para você poder interagir conosco dentro desse tema, né, que é extremamente desafiador. Então, tá aí o nosso número, 984029756. Você pode participar digitando então a sua mensagem ou seu pedido de oração, a sua abordagem, né? Que nós queremos, dentro do possível, porque o nosso tempo também é limitado, colocar então aqui, a gente anunciar a sua participação e assim a gente interagir com você, ok? E aí a gente vai, com isso, enriquecer, tenho certeza, o nosso programa, o nosso quadro. E no final do programa a gente então tiramos um tempo para orar por cada um dos pedidos de cada um que tem enviado para a gente aqui a sua solicitação. Amém? E aí, pastor Rucherin? Olha, a introdução que o Guerra já leu já seria suficiente para a gente tirar subsídios para discutir no tempo desse programa. Né? Mas eu gostaria de ressaltar 2 pontos extremamente importantes. Quando ele coloca que um líder nunca cai sozinho. E nessa questão de liderança, quando ele cita o líder político, o líder religioso, né, o líder de alguma maneira, não temos que restringir isso apenas a uma função de liderança pública, mas também dentro da nossa própria estrutura familiar, porque nós temos uma estrutura familiar baseadas em funções e relações de liderança. E essas relações de liderança, elas também são afetadas e a falha moral também traz danos para essas estruturas que a gente poderia chamar de estruturas menores ou microestruturas, que é a própria estrutura familiar. Então, quando a gente pensa nisso, nós não estamos apenas colocando foco no líder religioso, ou no líder espiritual, ou no líder político. Não, nós estamos trazendo isso para uma visão muito mais ampla, né? E nós temos esse aspecto de lideranças, por exemplo, na hora que o Guerra estava lendo, eu lembrei dos episódios que aconteceram com o então presidente dos Estados Unidos, na época, o Bill Clinton, quando ele foi envolvido em um escândalo, né? E o quanto aquilo trouxe uma discussão moral e ética não somente para os Estados Unidos, mas aquela situação, né, gerou uma discussão ética em todo mundo. Por quê? Um homem em uma função de liderança, como ele estava, e na função que ele tinha, e entra em uma situação onde um escândalo acontece exatamente por causa de uma falha moral ou de uma situação de um desvio, né, dentro dos preceitos, conduta, né, daquilo tudo que aconteceu e que foi para a mídia. Com certeza. Não é? Isso realmente mexeu. E isso mexeu Sim. com a opinião pública, mexeu com a política nos Estados Unidos, mexeu inclusive com a economia do próprio país. Agora, como o país depois se posicionou em relação a isso? Ele, depois de todos esses escândalos, ele foi inclusive reeleito a presidente dos Estados Unidos de novo. Então isso demonstra uma coisa que a gente tem que reavaliar muito, que são os nossos princípios e como nós agimos e de que maneira nós nos posicionamos diante de uma situação ou de uma liderança que cai. A liderança política, no caso que eu estou citando Bill Clinton porque foi um fato conhecido mundialmente, né? Nós temos uma diferença quando nós tratamos isso no aspecto religioso. E nós tivemos muitos e muitos casos de religiosos, e eu estou falando religiosos para não citar denominações específicas ou credos específicos, de
pessoas que estavam em uma posição de liderança religiosa ou espiritual e que caíram, né, nessa situação. Casos de pedofilia, casos de adultério, casos comprovados, né, de até mesmo prostituição, de desvio, né, da conduta sexual. E essas pessoas são tratadas de uma maneira um pouco diferenciada de outras. Então, essa é uma questão que a gente realmente precisa pensar e avaliar, não é? Agora, esse aspecto que a pessoa, como líder, quando ela pratica uma atitude que não condiz com aquela conduta moral que ela deveria ter, ela vai causar, como o livro de Provérbios foi muito claro, dano à sua vida pessoal e consequentemente, às outras pessoas. Né? E nós temos, no contexto da clínica, um punhado de pessoas, um grande número de pessoas que passam por feridas exatamente por causa de problemas, né, com relação à moralidade de outros. Né? Pode ser o esposo ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, ou até mesmo os próprios líderes religiosos. Então, é uma situação que a gente precisa considerar tanto no aspecto espiritual, mas também no aspecto emocional por causa das feridas e dos desdobramentos que isso vai gerando. Aliás, o número tem sido muito grande lá na clínica. Sim. As pessoas estão chegando muito machucadas por conta de situações, de exemplos e principalmente de liderança. Né? E quantos casos de pessoas que mandam mensagem para a gente aqui, né? E muitas vezes que o cônjuge teve uma postura dessa, como que isso afeta não somente o outro, o cônjuge, né, o companheiro, e os filhos e a família, no meio da família, os desdobramentos, né, como que isso dá. A questão social, ela é enorme. O desdobramento é muito grande. Nós temos aqui DDD 71, ele diz assim: olá, bom dia, peço que ore pela vida financeira do meu esposo, Rafael Lima é o nome. Ok, nós vamos orar sim no final aqui do programa. Nós temos aqui outras participações. Diz assim: irmãos, mande um abraço ao pessoal, mande um abraço para a família Pires, aqui de Angelândia, Minas Gerais. Angelândia é pertinho de Capelinha, você conhece, Guilherme? Não foi lá ainda não? Tem que ver Capelinha perto de quê, né? Não, Capelinha é no Vale do Jequitinhonha. No Vale do Jequitinhonha? Então tá bom. Então, o pessoal lá de Angelândia está nos assistindo. Ele pede para mandar um abraço aí para a família Pires. Nós estamos ligados no programa. Obrigado, Deus abençoe vocês, não é? E essa cidade seja impactada através da vida de vocês, né? Salgando e trazendo luz onde existem trevas. Olá, irmãos, bom dia. Queria pedir que orasse pela minha filha. Eu vou levá-la a um neuro para consultar, pois a creche tem pedido por comportamentos, eles acham que ela pode ter alguma coisa. Mas creio que tudo já deu certo e que a vitória é certa. Né? Um abraço, fiquem na paz, obrigado. Fiquem na paz também, Deus abençoe, que realmente não dê nada de negativo dentro desses exames, né? DDD 21 lá do Rio de Janeiro. Nós temos uma outra pessoa aqui, mandou um DDD 72, 75, né? A paz do Senhor. Jesus continue abençoando grandemente esse ministério. Obrigado. Temos mais uma aqui. A paz do Senhor Jesus, meus amados, eu me chamo Dulce e moro em Açailândia, no Maranhão. Eu venho pedir oração por um jovem chamado Arnaldo Nunes, pois o mesmo sofreu um acidente de moto e junto com ele estava sua mãe. Só que a sua mãe veio a falecer na mesma hora do acidente, pois a carreta passou por cima. Uau! E o jovem Arnaldo se encontra no hospital. Peço que todos orem por ele. Amém. Em nome de Jesus. Além da perda, o trauma do acidente, né? E um acidente extremamente assim, violento, né? Aqui tem
Oi, Rede Super, bom dia. Nós respondemos bom dia. Deus abençoe, não falou mais nada, né? Mas receba aí o nosso abraço, né? DD 31, deve ser aqui da região de Belo Horizonte. A paz do Senhor, bom dia, pastores, amo assistir o seu programa. Meu nome é Daiana, da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Inclusive, muita chuva em Macaé, né? A gente viu algumas imagens pela televisão de alagamentos, né? Que Deus abençoe os irmãos. Peço oração para portas abertas de trabalho para mim e meu marido, pois estamos desempregados há 8 meses. Vamos orar em nome de Jesus, que o Senhor possa verdadeiramente abrir essas portas para vocês. Mais uma participação aqui. Boa tarde, gostaria de pedir oração para minha mãe, que é cadeirante, está com uma escária, está escrito escária aberta, por ficar muito... tá. São aquelas feridas abertas, né? Por ficar muito tempo sentada. Ok, nós vamos orar sim, em nome de Jesus, e pedir que o Senhor possa estar sarando nessas feridas. Meu nome é Davi, de Fontenelle, assisto vocês online. Gostaria de pedir oração para a minha família e que a paz do Senhor seja com todos. Falo de Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro, né? Ok, querido Davi, nós vamos sim orar no nome de Jesus. Mais uma aqui, antes do Guerra falar um pouquinho. Bom dia, sou de Rondônia, uma cidade chamada Jaru. Queria lhes fazer uma pergunta. O que fazer, Rogerinho, o que fazer quando não conseguir amar um pastor, por ter sofrido muito com pastores anteriores? Tenho me esforçado, mas o que fazer? Boa pergunta. Você, pelo que eu entendi pela pergunta, está havendo uma transferência. De repente, esse pastor que hoje você tem, seria o pastor que estaria pronto não só para te abençoar, como para te ajudar a ser curado dos relacionamentos anteriores e por você não permitir essa aproximação, o que de certa forma é entendível, né? Então, é aquele ditado popular, gato escaldado com água quente tem medo de água fria, né? Então, muitas vezes, as experiências anteriores hoje não te permitem aproximar ou deixar que a outra pessoa se aproxime. E talvez seja exatamente essa pessoa que vai ser o canal de bênção e de cura na sua vida. Né? Então, isso pode acontecer. Com relação aos relacionamentos que você teve com lideranças espirituais anteriores, olha, perdoa cada uma delas. Isso é extremamente importante. E Deus quer que você faça isso para que você continue a sua caminhada e que você realmente seja livre para receber o que o Senhor tem para você. Independente do que eles tenham feito, de qual foi o erro que eles cometeram, perdoa. Avalie hoje que essa pessoa que você tem como seu pastor, ele não é obrigatoriamente um repetidor dos erros dos pastores anteriores. Então, não custa, né, dar uma chance para ele. Né? Então, abra o seu coração e entenda que ele pode ser instrumento de Deus para a sua vida. E outra coisa também, Rogério, que eu acho que vale a pena ressaltar, fique atenta. Você que já passou pelas experiências anteriores e que não foram agradáveis, você já tem um termostato que indica para você que determinados comportamentos ou determinadas atitudes não vão levar a um lugar agradável. Então, use isso como um limite, mas não impeça que o outro chegue. Né? Nós temos mais algumas participações aqui, Guilherme? Tranquilo. Tem uma participação aqui, a pessoa não se identifica, mas é DDD de... Deixa eu ver aqui. É daqui, eu acho, Belo Horizonte. Diz assim, e sobre a esposa se nega para o marido e ser liberal para os outros? Como agir como líder do lar nessa situação? Aí pergunta, vocês vão responder ou não? Não é?
As minhas perguntas são proibidas de serem respondidas? Não, irmão, fica tranquilo lá não. Né? E aí, o que a gente responde para o nosso amado irmão aqui? Entendeu a pergunta? Quando a esposa se nega para o marido, não sei se é no aspecto sexual, deve ser isso, relacional, e ser liberal com outros. Também não explica ser liberal de que forma. O que significa essa ser liberalidade, libera, né? E como agir como líder do lar nessa situação, ele como líder. Né? Eu vou preferir, Rogério, não levar a questão para o lado da sexualidade, tá certo? Porque se ele se nega para o marido e é liberal com o outro, então se eu pensar no caso de sexualidade, eu vou pensar no caso de adultério. Isso. Então eu prefiro não pensar nessa parte. Penso que não é isso. Mas no próprio relacionamento e na atenção, que muitas vezes ele pode entender que a esposa dá muito mais atenção para os de fora, né? Ou até mesmo para os familiares, do que para ele mesmo. Né? Então, nós temos duas coisas que nós precisamos considerar dentro desse contexto e que eu não sei se é um dos dois casos o seu, mas eu quero aproveitar a pergunta e ser um pouquinho mais abrangente. Primeiro delas como que você comunica que a outra pessoa te ama? Qual é a linguagem de amor que realmente te comunica que você está sendo amado? Essa é uma coisa importante, porque de repente a sua esposa, ela te ama e ela comunica que te ama, mas numa linguagem que não é a que você está pronto para receber. Então, e tem um livro muito interessante, muito conhecido, As 5 Linguagens do Amor, fácil de você achar, que vale a pena ler junto com a sua esposa. Né? Então, é um livro que vai te ajudar nesse aspecto da comunicação do amor. Né? Se ela comunica de uma forma, mas não é a forma que você sente, porque pelo que a gente entende essa pergunta, você tem uma comunicação de amor através do tempo de qualidade, né? Ou de palavras de afirmação, que provavelmente são duas linguagens fortes em você e que você não vê ela comunicar isso com você. Então, isso pode ser um aspecto. O outro aspecto é que, de repente, será que ela não está simplesmente reagindo a uma atitude sua? Então, muitas vezes, ela comunica para os outros e comunica para você aquilo que você tem comunicado para ela. Não estou falando que é ou que não é, tá certo? Mas eu quero que você avalie isso. Se você quer um comportamento diferente da sua esposa, então, o primeiro a mudar é você. Nós não conseguimos mudar ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. E como as pessoas elas são reativas, elas vão reagir às nossas mudanças. Isso é fato. Não sei se é esse o seu caso. Né? Não estou colocando um ponto final. E aí, Guerra, vamos... Bom, nós temos aqui, que é até uma pergunta assim, então como podemos nos precaver para não cair? Não é? O que nós podemos fazer? E aqui um dos tópicos aqui fala, o que sou? Sou humilde, visionário e convicto. Né? O que sou dentro dessa situação na questão mesmo da questão moral. Não é? E o que podemos fazer aí para não cair, não, Rogério? Essa questão do que podemos fazer, né? Inclusive, é uma pergunta que está lá na introdução que o Guerra fez, né? O que podemos fazer com relação a prevenir uma queda na área moral? Principalmente no nosso contexto, que é o contexto religioso ou até mesmo o contexto espiritual. Ver se aquela pessoa, ela realmente está pronta para assumir aquela função, não somente nos aspectos de uma formação acadêmica ou
apenas nos aspectos dos dons ou habilidades espirituais para estar naquele lugar e naquela função. Isso é extremamente importante. Não é pelo fato da pessoa acabar de sair de um seminário e de ter feito um curso de bacharel em teologia que ela está pronta para estar na frente de uma congregação como pastor. Deveria. Sim. Né? Com Mas certeza. isso não é o pré-requisito básico. Ela pode ter passado por todo o tempo em uma escola de teologia e não ter sido tocada no seu caráter. Sim. Né? Ter escorregado como sabão, Com não é? certeza, Em lógico, todos os confrontos, Sim. não é? Não ter sido tratada na sua certeza, alma, Exatamente. não é? Não ter tido suas feridas cuidadas e saradas. Então, isso tudo é importante. Ela pode ser uma pessoa, né, que está continuamente orando, indo para o monte, cheias de dons. E isso a capacita a estar como líder espiritual? Sim, é extremamente importante o líder espiritual ter uma vida de oração, ter um tempo de oração, manifestar os dons do Espírito e ter essa maturidade espiritual. Mas, de novo, eu volto, o caráter também precisa ser provado, não é? Então, como evitar isso? Tomando cuidado, e a gente já falou isso aqui outras vezes, em não antecipar as coisas, Sim. em não colocar a pessoa certa no lugar certo na hora errada, não é? Porque isso realmente acaba gerando problemas muito maiores. Então, eu queria fazer esse comentário antes de ir para o primeiro ponto que o Guerra falou, não é? Então, quais são os aspectos que nós devemos considerar nesse contexto? Primeiro, o que eu sou, ou quem eu sou, como eu me vejo, né? E Isso é como chave, né? os outros me veem. E o que eu penso a respeito do que os outros me veem. Porque tem gente que, porque os outros o vê com determinadas habilidades, ele se vê o bam, né? É o Dom Juan, né? O rei da cocada Ele preta. se vê né? como Dom Juan e acha que as pessoas também o veem como Dom Juan, né? Exatamente. E aí vira um conquistador, né? E aí vai trazer grandes problemas, né? Rogério, certeza. deixa eu só segurar aí a sua fala, porque tem uma pergunta aqui muito importante que eu sabia que essa pergunta ia aparecer. Aliás, que é bom que ela apareça, não é? Para esclarecer muitas vezes. Né? Diz assim, ó, o que fazer, o DDD 79, o que fazer quando sabemos que o nosso pastor está em pecado, mas ainda assim vive normalmente como se nada tivesse acontecendo? Eu sabia que essa pergunta ia vir. Ali ia vir, né? Aqui, já que você sabia, você não preparou a resposta, não? Estou deixando esse privilégio para você. Eu posso responder, mas eu deixo esse privilégio para você. Aí nós temos, como a gente falou no princípio, Rogério, um líder, quando ele cai, ele arrasta um punhado de pessoas com ele. Sim. Então nós temos, primeiro, um líder que está inserido numa comunidade, não é? E querendo ou não, os olhos do mundo estão sobre nós. Se nós somos luz, nós vamos aparecer mais do que os outros. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah lá, fulano fez, Bertrano fez, ciclano fez, ninguém falou nada. Agora o pastor fulano de tal fez, todo mundo caiu matando em cima dele. Está certíssimo, ele é luz. E todo mundo está olhando para a luz. O outro é trevas. Então ele já está em trevas. Não chama a atenção de ninguém. Né? E a palavra de Deus diz que se a luz que está em ti vier a ser trevas, quão grandes trevas serão. Então, há um contexto que é o próprio contexto da comunidade. Né? Claro, vai ser um escândalo, vai sair em jornal, vai dar pano para manga. Ok. Precisamos levar em consideração esse contexto. Há um contexto também familiar.
Porque esse pastor provavelmente, esse líder espiritual provavelmente, ele tem uma família. Há também o contexto da própria congregação. Então, são contextos diferenciados, né? Que vai ficar em oculto a vida inteira? Não. Isso pode ter certeza que não. De jeito nenhum. Porque o próprio Senhor se encarrega, né, de jogar luz e isso vai vir à tona em qualquer momento. Como já veio, né? Porque algumas pessoas já sabem. Né? Talvez assim, a coisa está velada, né? Sim, mas alguns já sabem e a pessoa e o líder está vivendo como tá tudo igual, tudo normal. Né? Agora, a palavra de Deus orienta que você procure esse líder, mas não procure esse líder sozinho, ou, de preferência, arranje um outro líder que possa procurar esse líder. Então, se a sua igreja faz parte de uma denominação, com certeza essa denominação tem outros líderes, outros pastores, e esses pastores ou esses líderes poderão procurar essa pessoa diante da denúncia que você vai falar diretamente com eles. Então, você é um fato, você não tirou isso da cabeça, né? Contra fatos não tem argumento. Então você, como está debaixo dessa autoridade, para te proteger, não é que você não possa, mas para te proteger, para que você não quebre o princípio de autoridade, procure uma pessoa que esteja no mesmo nível que ele e que essa pessoa converse com ele, para que ele realmente tome uma posição, né? E ele possa acertar, reconhecendo o seu erro, e fazer aquilo que precisa ser feito. Mas uma coisa importante também tudo isso regada muito a oração. Com certeza. Regada muito a oração, para que a pessoa, o líder, entenda o real propósito pelo qual você está fazendo isso, né? Para não se sentir ameaçado, coisa assim. Mas se a pessoa negar, então, né, aí você tem que entregar isso nas mãos do Senhor e passar para que aí então líderes ou homens, como o pastor Rogério falou, que estejam no mesmo nível dele, possam então ter esse contato e poder aproximar. Se de toda a coisa continuar do jeito que está e tal, aí depende de você. Você orar, buscar de Deus uma resposta, é para permanecer ali, né, debaixo dessa autoridade espiritual, orando para que a luz venha, não para arrancar a pessoa dali, mas para trazer restauração, né? Cura, arrependimento, cura, porque toda a igreja sofre, consequentemente, espiritualmente falando sobre este lugar, ou seja, tudo que está abaixo ou tem a cobertura desse líder é afetado espiritualmente. Parece que as coisas não fluem, parece que não, sabe, vem um peso, existem várias situações. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.